Aula 5 Português. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização das provas escritas, objetiva e discursiva, o seu comunicado oficial de convocação para a prova, COC, para facilitar a localização de sua sala, sendo imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade. Hino da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Hinos. Em cada momento vivido, uma verdade vamos encontrar. Em cada fato esquecido, uma certeza nos fará lembrar. Em cada minuto passado, mais um caminho que se descobriu. Em cada soldado tombado, mais um sol que nasce no céu do Brasil. Aqui nós todos aprendemos a viver demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se um forte. No que acontecer, é enfrentar a morte, mostrar-se um forte. No que acontecer, em cada pessoa encontrada, mais um amigo para defender. Em cada ação realizada, um coração pronto a agradecer. Em cada ideal alcançado, uma esperança para outras missões. Em cada exemplo deixado, mais um gesto inscrito em nossas tradições. Aqui nós todos aprendemos a viver demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se um forte. No que acontecer, é enfrentar a morte, mostrar-se um forte. No que acontecer. A palavra sobretudo é escrita sem hífen. Sobretudo pode ser usado como advérbio, com o sentido de principalmente, especialmente, ou acima de tudo. Nesse caso, a palavra não tem relação com a peça de vestuário, mas sim com a ideia de algo que é mais importante ou relevante. O uso do hífen é determinado pelas regras de ortografia da língua portuguesa. Em geral, o hífen é utilizado para unir palavras compostas como guarda-chuva, segunda-feira, pé de moleque, entre outras. No caso de sobretudo, como não há junção de duas palavras distintas, não há necessidade de uso do hífen. É importante lembrar que o uso correto da ortografia é fundamental para garantir a clareza e a compreensão da mensagem escrita. Ela é formada por um prefixo sobre e o substantivo tudo, e significa uma peça de vestuário longa que é usada sobre outras roupas, como um casaco ou uma capa. Além do significado relacionado à peça de vestuário, a palavra sobretudo pode ter outros significados, dependendo do contexto em que é utilizada. Também pode ser utilizado como uma conjunção com sentido de além disso, ademais, ou ainda. Nesse caso, a palavra é utilizada para acrescentar uma informação ou argumento complementar ao que já foi dito. Em resumo, a palavra sobretudo pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em que é utilizada. É importante estar atento ao sentido que a palavra assume em cada situação para evitar mal-entendidos e garantir uma comunicação clara e efetiva. Em cada instante da vida, nossa polícia militar será sempre enaltecida, em sua glória secular, em cada recanto do estado. Deixe amado Rio de Janeiro, faremos ouvir nosso brado, o grito eterno de um bravo guerreiro. Aqui nós todos aprendemos a viver demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se um forte. No que acontecer, é enfrentar a morte, mostrar-se um forte. No que acontecer. O hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma canção que enaltece a corporação e seus valores. A letra faz menção à bravura dos policiais militares, sua dedicação ao trabalho e ao povo carioca, além de destacar a importância da união e da disciplina para o sucesso da missão policial. O hino também destaca a importância da honra, da lealdade e do comprometimento com a justiça como valores fundamentais da corporação. A música é uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho dos policiais militares e sua importância para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Vamos analisar cada parte? Primeira estrofe. Essa estrofe do hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca a importância do aprendizado constante e da reflexão sobre os acontecimentos passados para aprimorar o trabalho policial. A letra ressalta que em cada momento vivido é possível encontrar uma verdade a ser descoberta, e que em cada fato esquecido há uma certeza que nos fará lembrar.
A estrofe também faz menção aos soldados que perderam suas vidas em serviço, comparando sua morte com o nascer do sol no céu do Brasil, simbolizando a renovação e a esperança. Segunda estrofe. Essa estrofe do hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca a importância da formação e do treinamento dos policiais militares para que possam enfrentar situações desafiadoras com coragem e bravura. A letra ressalta que o ideal dos policiais militares é algo que nem todos podem entender, mas que é fundamental na luta contra o mal. A estrofe enfatiza a importância da união e da dedicação dos policiais militares para cumprir sua missão de proteger a população e combater a criminalidade. Terceira estrofe. Essa estrofe do hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca a coragem e determinação necessárias para ser um policial militar. A letra ressalta que ser policial é mais do que uma profissão, é uma razão de ser, e que os policiais militares devem estar preparados para enfrentar situações de risco, inclusive a possibilidade de morte. A estrofe destaca a importância da força de vontade e da resiliência dos policiais militares para enfrentar os desafios da profissão e cumprir sua missão de proteger a sociedade. Curta estrofe. Essa estrofe do hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca a importância da empatia e da gratidão no trabalho policial. A letra ressalta que, ao enfrentar situações difíceis, os policiais militares devem ver em cada pessoa encontrada um amigo a ser defendido, e em cada ação realizada, um coração pronto a agradecer. A estrofe também destaca a importância da perseverança e da esperança na busca pelos ideais da corporação, ressaltando que cada ideal alcançado representa uma esperança para outras missões. Por fim, a letra destaca a importância dos exemplos deixados pelos policiais militares, que se tornam gestos inscritos nas tradições da corporação. Quinta estrofe. Essa estrofe do hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca a importância da formação e do treinamento dos policiais militares para que possam enfrentar situações desafiadoras com coragem e bravura. A letra ressalta que o ideal dos policiais militares é algo que nem todos podem entender, mas que é fundamental na luta contra o mal. A estrofe enfatiza a importância da união e da dedicação dos policiais militares para cumprir sua missão de proteger a população e combater a criminalidade. Sexta estrofe. Refrão. Sétima estrofe. Essa estrofe do hino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca a importância da história e da tradição da corporação. A letra ressalta que a Polícia Militar será sempre enaltecida em sua glória secular, ou seja, em sua trajetória histórica de proteção e serviço à população. A estrofe também destaca a importância da presença da Polícia Militar em cada recanto do Estado do Rio de Janeiro, e enfatiza que os policiais militares farão ouvir seu brado, ou seja, sua voz de coragem e determinação, como um grito eterno de um bravo guerreiro. A estrofe destaca a importância da tradição e do legado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para a proteção e segurança da população. Estrofe é uma unidade básica da poesia, constituída por um conjunto de versos que se organizam em um padrão de rimas e métricas. Geralmente as estrofes são separadas por espaços em branco e possuem uma unidade temática, ou seja, tratam de um mesmo assunto ou tema. A estrofe é uma das principais estruturas da poesia, permitindo ao poeta organizar e dar ritmo ao seu texto de forma a criar efeitos estéticos e emocionais na leitura. Refrão é uma parte de uma música ou poema que se repete ao longo da obra, geralmente após cada estrofe. O refrão é caracterizado por uma melodia ou letra que se repete de forma invariável, criando um efeito de ênfase e memorização na mente do ouvinte ou leitor. O refrão pode ter a função de reforçar a mensagem principal da obra, criar uma identidade musical ou poética para a obra ou simplesmente ser uma parte cativante que é lembrada e cantada pelo público. O refrão é uma das principais estruturas da música e da poesia, permitindo ao autor criar efeitos estéticos e emocionais na obra. Você já identificou qual o refrão? Então vamos lá! O verbo ser é um dos verbos mais fundamentais da língua portuguesa, sendo utilizado para indicar identidade, estado, características e outras informações sobre o sujeito da frase. Ele é um verbo de ligação, ou seja, não indica uma ação propriamente dita, mas sim uma condição ou estado. O verbo ser é conjugado em todos os tempos e modos verbais, e sua conjugação pode variar de acordo com a pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas e o tempo.
presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, entre outros. Exemplos de frases com o verbo ser são: eu sou estudante, ele é alto, nós somos amigos, o céu está azul porque é dia. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. O verbo ser pode ser utilizado de diferentes maneiras em uma frase, dependendo do contexto e da intenção do falante. Algumas das principais diferenças na utilização do verbo ser em uma frase são: verbo de ligação. Quando o verbo ser é utilizado como um verbo de ligação, ele serve para conectar o sujeito da frase com o predicativo do sujeito, ou seja, um termo que explica ou caracteriza o sujeito. Por exemplo, ele é médico, o predicativo é médico que caracteriza o sujeito ele. Verbo auxiliar. O verbo ser também pode ser utilizado como um verbo auxiliar para formar tempos verbais compostos, como o pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, eu tenho sido mais cuidadoso, o verbo ter é o auxiliar e o verbo sido é o particípio do verbo ser. Verbo impessoal. Em alguns casos, o verbo ser pode ser utilizado como um verbo impessoal, ou seja, sem um sujeito definido. Isso acontece em expressões como é necessário, é importante, é proibido, entre outras. Por exemplo, é proibido fumar aqui. Essas são algumas das principais diferenças na utilização do verbo ser em uma frase, mas existem outras nuances e variações que podem ocorrer dependendo do contexto e da intenção do falante. A razão de ser é uma expressão que significa a finalidade ou o propósito de algo ou alguém. É utilizada para expressar o motivo pelo qual algo ou alguém existe ou é importante. Por exemplo, para um policial, a razão de ser é proteger a sociedade e combater a criminalidade. Para uma empresa, a razão de ser pode ser fornecer um produto ou serviço de qualidade aos clientes. Para uma pessoa, a razão de ser pode ser alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. A expressão razão de ser é comumente utilizada em contextos filosóficos, empresariais e pessoais. Vale a pena decorar algumas palavras e expressões que são frequentemente utilizadas em redações com o tema sociedade incluem cidadania, direitos humanos, inclusão social, desigualdade social, discriminação, preconceito, diversidade cultural, justiça social, participação política, responsabilidade social, solidariedade, democracia, educação, saúde pública, meio ambiente, tecnologia, globalização. Essas são apenas algumas das palavras e expressões que podem ser utilizadas em redações sobre a sociedade. É importante lembrar que o uso adequado dessas palavras e expressões deve estar sempre relacionado ao contexto e à argumentação da redação, de forma a contribuir para a clareza e a coesão do texto. Cidadania é um conceito que se refere ao conjunto de direitos e deveres que um indivíduo possui em relação à sociedade na qual está inserido. Ser cidadão implica ter direitos civis, políticos e sociais, bem como cumprir com as obrigações correspondentes a cada um desses direitos. Entre os direitos civis, destacam-se a liberdade de expressão, o direito à privacidade e a igualdade perante a lei. Já os direitos políticos incluem o direito ao voto e a participação em processos eleitorais. Por fim, os direitos sociais incluem o acesso à educação, saúde, moradia e outros serviços públicos essenciais. Além dos direitos, a cidadania também implica deveres, como o respeito às leis, o pagamento de impostos e a participação em processos democráticos. Em resumo, ser cidadão é ter uma posição ativa e consciente na sociedade, contribuindo para o bem-estar coletivo e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Os direitos humanos do cidadão brasileiro estão previstos na Constituição Federal de 1988 e em outras leis e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Alguns dos principais direitos humanos garantidos aos cidadãos brasileiros incluem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, direito à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra condição. Direito à liberdade de expressão, de pensamento, de religião e de associação. Direito à educação, à saúde e à moradia adequada. Direito ao trabalho digno e à remuneração justa. Direito ao acesso à justiça e à proteção contra a violência e a discriminação. Direito à privacidade e à proteção de dados pessoais. Direito ao meio ambiente saudável e à preservação da biodiversidade.
Esses são apenas alguns exemplos dos direitos humanos garantidos aos cidadãos brasileiros. É importante lembrar que esses direitos devem ser respeitados pelo Estado e pela sociedade em geral, e que cabe aos cidadãos lutar pela sua garantia e efetivação.